Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Líderes de Sucesso. Eu sou a jornalista Fabiane Flores e hoje a gente está recebendo duas pessoas muito especiais. Primeiro, Cássio Machado, personal banker, que vai ser o nosso co-host aqui hoje nesse podcast. E o nosso ilustre convidado, Fábio Bernal Rossetto, ele que é especialista em crescimento de negócios. Tudo bem, pessoal? Como estão? Tudo tranquilo, na expectativa aí para fazer um programa maravilhoso. Fábio? Tudo tranquilo, oficialmente bom dia e muito grato aí pela participação no Líderes de Sucesso. Tá certo, esse podcast que tem o objetivo de trazer personalidades, autoridades, empresários que fazem a diferença no dia a dia da nossa economia, dia a dia do consumidor gaúcho. Nós estamos na Rede Sul, canal 55 UHF e 11 da NET e também, claro, em todas as plataformas, YouTube, onde você pode nos acompanhar. Inclusive, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio e depois lá no Instagram os melhores momentos, os cortes e todos os bastidores desse programa. Gente, vamos começar falando então que hoje o tema é a evolução da gestão empresarial, um assunto muito importante aí para a gente tratar, principalmente para quem gosta de empreendedorismo, gosta de falar sobre negócios e como o Fábio Bernal enxerga as mudanças no mercado e nas tecnologias. Então, Fábio, vamos começar falando um pouquinho que a gente gosta de humanizar aqui as nossas entrevistas, né? Vamos começar falando um pouquinho da tua pessoa, quem é Fábio, como tu começou nesse ramo? Ah, muito legal. Comecei nesse ramo, na verdade a minha vontade há muito tempo atrás era trabalhar com estratégia e contribuir com as empresas em seu crescimento. Isso quando ainda antes da faculdade, vamos dizer assim, e foi o que me impulsionou, né? Mas também tem um lado pessoal, que eu moro aqui há 5 anos no Rio Grande do Sul, vim por um projeto que justamente foi de estratégia e crescimento, quando o Kinea, que é um braço de investimento do Itaú, me convidou, ele adquiriu 49% do CCG Saúde, que era Centro Clínico Gaúcho, e vim aqui para ajudar no processo de transformação da empresa, o que, na verdade, foi a maior transação de 2021 do setor de saúde. Trouxe comigo na minha bagagem minha família, então minha esposa e meu filho, já estou ali, me perguntaram aqui faz uns poucos minutos, o quanto tempo já estou casado, estou praticamente há 30 anos, tenho um filho de 17. Então, e tenho uma outra paixão também, que é o ciclismo. O esporte tomou conta, assim, boa parte da minha vida desde de criança. No início fiz lutas e depois, um certo tempo, dedicado também ao ciclismo. Tu sempre soube que queria atuar nesse ramo? Ou teve alguns percalços aí no caminho, algum desvio? Ou sempre teve muito centrado no que tu queria? Só um adendo, já começou nessa área de consultoria, assim, diretamente? Ou como é que foi, né, antes, como é que foi esse teu background até chegar nessa questão da consultoria em si? Excelente pergunta. Não, na verdade, o meu primeiro impulso, assim, do que eu quero fazer quando crescer, vamos chamar assim, foi essa vontade de estar atrelado ao esporte. Então, o esporte veio antes do mundo empresarial. Então, eu tinha uma vontade de estar próximo, seja fazer educação física, medicina, qualquer que seja a relação dentro do esporte, né? Depois, quando eu fui crescendo, fui tendo uma noção um pouco mais das coisas, da economia, e o mundo empresarial, meu pai era um executivo, hoje aposentado, era CEO de empresa no ramo têxtil, e eu acompanhava ele de sábado quando ele ia na fábrica, e a gente dava a volta na fábrica, ele comentava alguma coisa, e eu fui também me influenciando por isso. E é interessante, porque aí foi um segundo impulso na minha trajetória, né? O que eu faço? Né? Eu vou para o esporte e faço parte física, etc., ou eu vou para o mundo executivo? Então, eu acabei definindo não uma trajetória excludente, defini uma trajetória complementar, onde, quanto atleta, continuei fazendo esporte, faço até hoje, participo de competições nacionais e internacionais, e também no ramo de negócios. No ramo de negócios, sim, aí eu não comecei, assim, a minha ideia era começar com consultoria, porque na minha visão, o consultor, ele tem uma visão mais abrangente das coisas, e todo dia ele está vendo problemas, né? Então ele acaba sendo uma pessoa que se especializa em resolver o problema das empresas, ele está lá para servir as empresas. E isso foi uma grande paixão quando eu entendi o que seria um consultor. E aí, já na faculdade, eu ingressei na empresa Júnior, nesse movimento em que os próprios alunos já
vão ali fazer serviços de consultoria em pequenas empresas da região. E depois meu primeiro trabalho também, quando saio do interior de São Paulo e vou para São Paulo, capital de fato, e ingressar no mundo de consultoria. Uhum. Com certeza, durante esse período, tu te questionou muitas vezes se estava no caminho certo, né? Principalmente naqueles momentos de dificuldade, de desafio. Como é que tu te sentiu nesses momentos e como foi para ti, né, passar por esses desafios? Muito legal. Tipo, eu desenhei para minha carreira, para minha jornada, passar pela consultoria. Isso é bem interessante. Então, o que eu imaginava no meu plano ali? Vou ficar alguns anos, vou obter ali um repertório de metodologia, de ferramenta e habilidades e vou para o ramo empresarial. Vou ser um executivo. Essa era meu plano. Isso mudou muito ao longo do tempo. Eu acabei levando uma carreira enquanto consultor. Então, eu fui desde a base da pirâmide da consultoria até sócio de grandes empresas de consultoria. E, para mim, isso foi uma relação de causa e consequência. Não foi determinado dentro do meu planejamento. Isso acabou acontecendo. E, na verdade, foi bem interessante, porque acabou desenvolvendo uma série de habilidades que inclusive, carrego até hoje. Mas se me perguntasse lá atrás se eu ia passar todo esse tempo, é até engraçado falar que eu não passaria todo o tempo na consultoria, mas acabei vivendo isso praticamente a maior parte da minha vida. Cássio, tu trabalha bastante também com consultoria, né? Qual tu acha que é a importância, independente de qual ramo de atuação, a importância de ser especialista e ajudar as pessoas com essa consultoria? A importância da consultoria, o que eu vejo, assim, complementando o que o Fábio falou, é que quando tu tá fora da empresa, é diferente do sentimento, né, de estar dentro. Eu digo no sentido de quando tu é o dono da empresa, tu tem um sentimento, tu tem um amor, então tem outras coisas envolvidas além da questão própria da gestão da empresa, né? E um consultor com esse olhar de fora consegue ver aonde estão aqueles pontos que daqui a pouco o empresário tem algum gap, né? Então a gente consegue ajudar sempre com esse olhar de fora, né? Tendo essa expertise das outras empresas que a gente já trabalhou, às vezes no mesmo ramo, às vezes não, mas a gente até estava conversando antes, né, Fábio, que as dores, elas praticamente são sempre as mesmas, né? Só que, obviamente, em algum ponto específico, elas mudam, né, a depender de cada empresa. Mas a dor em si, ela é a mesma. Então, a gente consegue ter esse olhar, o empresário está precisando disso. Eu, né, como consultoria financeira e de crédito, né, eu consigo ver até a questão, assim, de o cara, ele tá pegando um capital que ele tá pagando um valor mais alto. E existem outras formas, outras alternativas para a gente conseguir crédito mais barato e conseguir fazer essa empresa se alavancar num longo prazo, né? Que no teu caso, que lida com financeiro, às vezes é muito do impulso, né? A pessoa vê ali, se atira e não pensa muito bem nas consequências. Exatamente. Daí eu acho que, quando a gente falou antes, né? A gente estava conversando, o Fábio, um pouquinho antes, que é importante a gente ter um consultor nesse sentido, porque não adianta o empresário simplesmente tomar o crédito sem saber onde é que ele vai alocar, né? E para que ele vai usar aquele crédito. Porque se a empresa está sadia, com certeza vão ter muitas instituições financeiras assediando aquele empresário, né, com crédito fácil ou barato, nem sempre, né, nem sempre é o caso, mas com muito crédito, né? Mas e aí? Agora eu tenho esse crédito. E eu vou usar no quê? Para quê? Né? De que forma que eu vou pegar esse crédito e me alavancar para um crescimento futuro? Então, a gente precisa da consultoria para ter esse entendimento e conseguir alcançar os objetivos lá na frente. E, Fábio, como é que tu vê isso, assim, visando o crescimento da empresa, né, na importância da consultoria? Não, legal, vou pegar um gancho um pouco do que o Cássio comentou, que eu acho que é interessante, e eu concordo contigo, que as pessoas, acho que tem duas coisas que são bem interessantes. Quem está dentro da empresa fala, poxa, preciso do consultor, ele vai vir aqui e vai falar aquilo que eu já conheço e que eu já faço no dia a dia, né? Então, tem duas coisas que são bem interessantes. Uma é, o consultor lhe ajuda a ver as coisas por um ângulo, um prisma diferente. Quando você muda um pequeno grau da sua visão, você já tem uma outra oportunidade, um outro negócio, uma outra avenida de crescimento. E do outro lado, você tem uma segunda questão que é assim, as empresas muitas vezes têm, provavelmente, quase que a totalidade das respostas lá dentro, mas elas não sabem muitas vezes como implementar,
elas já tentaram, ela está também engolida pelo dia a dia. Então, eu acho que o consultor também ajuda nesse sentido. E olhando para o crescimento, Fabi, eu acho que assim, quando a gente fala de estratégia, basicamente ele é um jogo de posicionamento e construção de avenidas de crescimento. Eu gosto muito de fazer uma metáfora, assim, ou uma comparação, que tem aquele tenista chamado Roger Federer, e ele, se a gente for lá no Google pesquisar, ele foi o tenista mais premiado de todos os tempos. E basicamente, se a gente fizer um questionamento, poxa, será que se o Roger Federer jogasse qualquer que seja o outro esporte de raquete, tênis de mesa, por exemplo, será que ele seria um grande atleta e teria um sucesso financeiro também? Diretamente eu posso dizer que o sucesso financeiro não teria, mas ele seria um grande atleta, porque dentro dessa questão de estratégia, como eu comentei, tem um jogo de posicionamento e crescimento, você tem uma que é a habilidade. A empresa pode ter uma habilidade incrível, no exemplo que eu estou dando do Roger Federer, de fazer uma performance adequada, de ter um desempenho, de ter uma cultura adequada, as pessoas desempenhar e executar legal. Mas, muito importante aonde que a empresa está jogando, que mercado que ela está jogando, como se ela posiciona, e por isso do tênis de campo. Por si só, o tênis de campo já é um esporte que movimenta muito mais capital que os outros esportes. Então, é muito importante nesse jogo do posicionamento que ele é praticamente 50% do que vai determinar o crescimento e o resultado da empresa. Uhum. Bom, aqui no programa a gente fala muito sobre liderança, não é à toa que o nome do programa é Líderes de Sucesso, né? E eu acho que no início da nossa carreira é muito importante a gente ter referências de lideranças para a gente se inspirar, para a gente se motivar. No teu início, teve alguém que tu te inspirou, seja do ramo esportivo ou do ramo de negócios? Sim, as minhas grandes inspirações, assim, e eu não perdi elas no tempo, porque às vezes vai mudando, né? Você vai mudando as pessoas que você vai... mas inicialmente foram pessoas do esporte. Então, eu na época praticava artes marciais, então as pessoas de lutas naquela época eram pessoas que me influenciavam muito. E o que eu tirava, né? Não era a medalha, não era a conquista em si. Elas me influenciavam pela rotina, pela disciplina. E eu aprendi muito no esporte isso, que a rotina cria um hábito, o hábito, né? Você tem uma disciplina, a disciplina leva a uma eficiência, a uma excelência, e isso lhe dá resultado. E, na verdade, a empresa, ela nada mais é que um conjunto de pessoas ali somadas e que vai fazer um resultado do CNPJ. Então, você tem uma correlação incrível, né? Então, eu aprendi primeiro isso. Então, as pessoas do esporte foram os que me influenciaram. Depois foram grandes líderes, grandes consultores, empresas como McKinsey, Deloitte, KPMG, ou Jack Welch, ou grandes líderes no Brasil, por exemplo, Osiris Silva. Então, tem pessoas que... E quando eu olhava para elas, eu olhava o resultado, eu via a questão da liderança, como elas lidavam com a comunicação e as pessoas, mas ela tinha aquele componente de disciplina dentro dela. Aquele que eu percebi bem quando criança ainda no esporte, e eu trouxe também para a minha vida, e isso eu acredito muito, e é onde as empresas obtêm um maior resultado. Queria só te perguntar, eu já vi tu falando sobre, e eu queria colocar aqui também no programa, sobre essa questão dos hábitos mesmo, né? Desses micro hábitos que te ajudam. Às vezes a gente pensa que uma coisinha que a gente faz ali não vai impactar, mas aquela gotinha, né, dentro do balde, ela vai fazendo um somatório para ter um grande resultado, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses micro hábitos e hábitos para chegar num resultado. Isso é o grande segredo dos maiores empresários, né? Tu não vê nenhum assim que, nossa, o cara é um mega empresário bilionário, ele vai ter algum hábito, ele tem alguma rotina, principalmente de esporte, eu vejo muito. É sensacional. Eu acredito muito nisso e eu faço depois também uma analogia com o mundo empresarial. Acabou expandindo muito essa visão dos hábitos atômicos ou dos micro hábitos, quando a Grã-Bretanha, recentemente, alguns anos atrás, ela estava fora dos pódios de Olimpíada e, de repente, um técnico lançou um programa. Ou seja, a questão era como que eu levava a Grã-Bretanha de novo a ser um grande expoente no esporte. E aí ele levou essa visão de que tudo que tivesse em torno do atleta, se bem trabalhado, dá resultado. Aquela ideia do 1% melhor todo dia, ele vai levar você a um resultado. Então, e isso culminou numa campanha espetacular da Grã-Bretanha, não só no ciclismo, mas em outras modalidades também, e passou a voltar a ser uma grande potência esportiva.
E isso tem uma correlação muito forte com o mundo empresarial, porque, na verdade, a gente sempre acredita que a gente, enquanto ser humano, a gente parte para ver grandes projetos, né? Quando a gente olha uma empresa, pensando no resultado dela, basicamente 40% a 50% do resultado dela vem de 2, 3, 4 projetos, 2, 3, 4 iniciativas. É verdadeiro. Mas 50%, 60% vem de micro alavancas, micro oportunidades, que são muitas vezes, a depender do tamanho da empresa, menores que R$50 mil, mas que elas trazem um grande benefício. E aí você vê centenas dessas alavancas que trazem um resultado superior. Ou seja, você vê uma relação de resultado totalmente conectada com os hábitos. E onde que eles nos levam, né? Basicamente, quando o dia tem 24 horas, não tem como que você alterar isso. Mas você acaba se perguntando aonde é importante você está, qual projeto você deveria fazer, o que na rotina te causa impacto. Eu, por exemplo, comecei a colocar isso há muito tempo atrás enquanto atleta, porque eu percebi que para ter um desempenho superior eu precisava fazer uma série de atividades. Eu teria que fazer um aquecimento mais bem feito, trabalhar mais flexibilidade, me alimentar melhor, e o conjunto de cada uma dessas alavancas que vai formando a tua performance como um todo. Então, só que, na verdade, é aí onde entra o papel do hábito, né? Se você não incorpora isso na sua rotina, eu sempre comento, é um castelo de areia. Você faz 2, 3 vezes onde a motivação começa, depois você termina e acaba não colhendo o benefício. As grandes transformações no mundo empresarial, ou também enquanto atleta, né? Tipo, que a gente faz na vida, ela leva um certo tempo. Então, os hábitos basicamente são a ponte que nos levam a chegar durante esse período até colher o resultado. A minha próxima pergunta era exatamente sobre quais os aprendizados tu teve durante a vida que formaram o líder que tu é hoje. Eu acredito que essa questão que tu trouxe agora é, sim, um dos aprendizados, né? O que mais tu pode compartilhar com a gente sobre isso? Legal. O primeiro aprendizado que eu tive, assim, acho que ele não se perdeu no tempo, acho que ele é moderno, vamos dizer assim, é sobre as dualidades. Então, o mundo nos leva para isso, né? No mundo nos leva a escolhas excludentes. Então, e eu acho que é bem interessante porque a gente acaba tomando decisões e cada decisão que a gente toma, 1000 renúncias a gente faz. Isso é verdadeiro, mas dá para viver num mundo onde as dualidades elas não são excludentes. Então, que nem no meu caso, e no caso de outras pessoas, o esporte é a vida profissional. As empresas, muitas vezes, vou nesse mercado ou no outro, ela pode, de repente, estar nos 2 mercados de abordagens diferentes. Então, acho que um grande aprendizado que eu tive foi com relação às dualidades, ou seja, as decisões que nós tomamos, não necessariamente 100% delas, elas têm que ser excludentes. Então, eu vi muitos colegas ou muitos profissionais abandonando seus sonhos no caminho por conta de decisões dessa maneira. A outra é que, interessante, eu fui talhado numa época em que a gente pensava o seguinte, tu vai escolher ser consultor e nunca mais você vai fazer outra coisa, né? Porque é natural, você vai se desempenhando naquilo e você acaba... É um conforto você levar adiante aquilo que você já aprendeu. Então, o segundo aprendizado que eu tive foi viver uma vida de papéis. E eu nunca almejei, quero ser um diretor, eu quero ser um sócio de uma empresa de consultoria, mas eu desejava fazer papéis. Então, eu queria ser um momento na minha vida ter o papel de consultor, eu queria ter um momento na minha vida ter um papel executivo, e cada vez que eu assumi o risco e fui para cima dele em busca desse novo papel, eu perdi, sim, muitas coisas que eu desenvolvi ao longo do tempo, mas eu ganhei muitas outras. Então, acho que esse segundo aprendizado que eu tive, ele é fantástico por conta disso, porque a cada papel que eu fui entrando em transição, me perdi na palavra agora, entrando em transição para um papel seguinte, eu fui aprendendo coisas novas. Então, de 2 ou 3 coisas que eu perdi no tempo que eu não precisava mais, 4 ou 5 coisas novas eu ganhei. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu fizer uma analogia, independente de momentos de crise ou momentos de bonança, reparem que sempre tem uma empresa que a gente classifica como resiliente, mas ela está bem posicionada. É essa empresa que descobriu o conjunto de habilidades que ela consegue, de fato, levar para frente.
Uhum. Como tu percebeu a evolução da tecnologia, a evolução da gestão durante esses anos teus de atuação e como que isso impacta, como que impactou e como impacta até hoje na tua carreira? Então, sensacional. Acho que tem vários componentes que impactam na minha carreira. Tecnologia, a gestão. Mas o primeiro, quando eu olho, são pessoas. Eu tenho certeza desde dos grandes autores e estudiosos de economia, quando eu fiz faculdade de economia e depois em administração, tinha essa visão de tecnologia, da gestão, mas algo que estava em todos os lugares é sobre pessoas e continua até hoje. Para mim, eu costumo dizer que é tudo sobre pessoas. E praticamente na minha jornada, eu passei a servir as pessoas. Então, estou servindo e apoiando as pessoas para que elas atinjam um potencial maior, um potencial pleno. Quando eu olho para uma empresa, o fator pessoa ele é muito importante. Então, quando você olha a cultura empresarial, que é a soma das pessoas que estão lá dentro, elas determinam um resultado superior ou não de uma organização. Quanto mais ela se conecta com a empresa, com seus objetivos, com aquilo que elas desejam, mais a empresa tem resultado. Quando a gente olha para a gestão, é um desafio, né? Porque quando a gente olha muitos anos para trás, os recursos eles eram escassos, mas eles eram menos escassos. Hoje eles estão cada vez mais escassos. Então, essa habilidade de gestão, como que eu construo uma empresa em que ela tem uma habilidade, uma flexibilidade perante as mudanças do mercado, isso é mandatório. Isso acaba determinando o sucesso da empresa. Anteriormente, quando a gente olha há 30, 40 anos atrás, era um pouco o contrário. Quanto mais eu entendia dos cenários da economia pudessem impactar a minha empresa, melhor. Hoje não. O cenário ele muda muito rápido. Então, quanto mais eu tenho habilidade e flexibilidade de ter uma empresa adaptável, melhor. E quando a gente olha a tecnologia, é engraçado que ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela perguntou o que eu achava da tecnologia. Eu tenho um ponto de vista. Eu aprendi muito rápido que qualquer empresa é uma empresa de tecnologia. Mas, de novo, pensando na dualidade, sempre a gente vê tecnologia como tirando alguma coisa que já existe. Vai ter tecnologia, o jornal vai ser digital, não vai mais existir jornal. Vai ter automação industrial, então não preciso mais de pessoas. E, na verdade, o comprovado está que a tecnologia ela é um meio, ela nos ajuda, ela está desenvolvendo numa velocidade incrível, mas você nunca abandona o modelo anterior. Então, essa convivência, a sabedoria de conviver nos dois modelos, onde pessoa, gestão e tecnologia, elas convivem mutuamente, que está a habilidade da empresa criar resultado. Então, eu sou um fã de tecnologia, gosto muito, aprendi isso muito cedo, mas ela é meio, ela não é nosso fim. E as pessoas, na verdade, que comandam o jogo e a gestão comanda essa habilidade da empresa de obter resultado frente às incertezas do mercado. Fábio, tu estava comentando sobre as habilidades, né, dos profissionais de enxergar o mercado. Agora para 2025, que a gente já está em dezembro praticamente, né? Quando o programa for ao ar vai ser dezembro. Quais as competências que tu considera necessária para os gestores, né, para eles se prepararem para esses desafios e as exigências, né, que o próprio mercado precisa? O mercado, você é mais uma pessoa que diz que o mercado está em franca mudança, né? Que as variáveis são cada vez mudam mais rápido e nos impactam. Então, aquilo que faz parte, inclusive, de nós seres humanos, a adaptabilidade, para mim, é a competência, uma habilidade central para que todos nós possamos desenvolver. E o que está por trás dessa questão da adaptabilidade, né? É o aprender, é o desaprender, é ter a humildade de começar novamente, é olhar as coisas por um ângulo diferente, seja na sua carreira, naquilo que você faz. Muitas vezes uma empresa ela tem uma série de competências, mas ela está no mesmo produto, no mesmo mercado, ela não testa um novo. Então, acho que você entender que você ser adaptável é você estar pronto para absorver as oportunidades que as mudanças impõem,
eu acho que é algo muito importante. E eu digo isso porque, às vezes, a gente fica olhando, e eu não estou dizendo que isso não deva ser da nossa pauta, mas o dólar está R$6, o que está acontecendo em Israel e etc., as guerras. E o que eu quero dizer com isso? A gente olha muito o fator externo como uma variável determinante. E eu afirmo que o fator externo não é a variável determinante. O fator interno é a variável determinante. É aquilo que você, enquanto pessoa, enquanto empresa, escolhe fazer. Porque, independente do momento de mercado, seja um momento de crescimento onde qualquer um vai crescer, ou um momento de crise onde aqueles que têm uma capacidade de adaptação maior conseguem crescer, o que vale, o nome do jogo é esse. Então, é você ter ali, saber capturar as oportunidades em qualquer momento. E para você capturar as oportunidades em qualquer momento, você tem que ter adaptabilidade. Tem um exemplo um pouco antigo que talvez seja uma das primeiras empresas que fez isso com uma sabedoria incrível, que foi a Shell. Isso aí é clássico de quem estuda estratégia, em que ela planejava cenários para 100 anos naquela época, né? Poxa, como que será que vai ser aquele mercado daqui a 100 anos, né? E os estudiosos da época ficavam vendo as variáveis, o que ia acontecer, etc. E, de repente, veio a crise do petróleo no século passado. E a empresa Shell, na verdade, ela não era uma das primeiras colocadas e passou a ser. Por quê? Porque ela construiu, não um plano, mas ela construiu uma capacidade de adaptação perante uma crise. E naquele momento de crise, em que todo o mercado estava sucumbindo, vamos chamar assim, ela, com a sua adaptabilidade, soube aproveitar as oportunidades. Olha aí. É um exemplo, né? Para a gente estudar um pouco mais sobre empreendedorismo e se preparar. Agora, para 2025, quais são os principais desafios que tu acredita que os empresários vão enfrentar? E como é que tu está preparando, né, os teus clientes e se preparando também? Acho que o grande desafio em 2025, com essa pressão externa forte e mudanças, né, de eleições aí, vamos dizer, e também um momento interno que a gente vive, de aumento de juros e tudo mais, talvez a principal variável de você entender aonde você vai alocar seu capital. E a alocação de capital, quando eu falo, não é só dinheiro, né? A alocação de capital, ela é dinheiro, ela é tempo, ela é pessoas, é todos os recursos envolvidos. Porque de nada adianta também você ter uma boa estratégia, um bom posicionamento, uma extrema e exímia execução, e é onde está o maior ganho, na verdade, é na execução, mas se você não tem uma boa alocação de capital. Qual projeto que você vai fazer? Qual risco você vai tomar? Aonde você vai investir? E a gente, por natureza, o brasileiro, vamos dizer assim, nós somos talhados, fomos criados a ser mais defensivos. E está mais do que comprovado que estratégias de ataque, mesmo em posições, em momentos de crise, elas se saem melhor. Então, saber defender é muito importante, mas atacar, avançar no mercado, criar novos produtos, novas soluções, entendendo esse ambiente externo, eu acho que é a chave para 2025 e já me arrisco a dizer 2026, ter um sucesso esplêndido nas empresas. Então, Fábio, já que a gente falou sobre finanças, eu também quero ouvir, claro, a opinião do nosso personal banker, Cássio Machado. O que tu tem a nos dizer aí para o nosso telespectador também, né? Se preparar financeiramente na sua empresa para 2025. Então, assim, depois dessa aula, depois não, né? Com essa aula que a gente está tendo aqui de gestão, né, e consultoria para empresas, eu também acredito que seja importante a empresa se preparar para qualquer cenário, né? Então, às vezes a gente pensa que um cenário macro, né, uma economia globalizada que a gente se encontra, a gente não pode pegar, assim, entrar despreparado, né? Então, acredito também que a inovação seja algo sempre importante, o ataque também como uma estratégia de crescimento, porque no momento que tu somente defende, vai acabar esse recurso. Esse recurso ele vai, em um momento, não suprir a necessidade da empresa. Então, realmente, a empresa precisa estar preparada para isso.
E financeiramente, a gente precisa também estar sempre entendendo como que a empresa está colocada no mercado com relação a crédito. Porque em alguns momentos a gente vai precisar desse crédito e, quando pegar esse crédito, saber onde fazer essa alocação para seguir crescendo. Não, excelente esse ponto e que você comentou, Cássio. Na verdade, quando a gente olha para os momentos assim de mercado, né, interessante. Você sempre vai ter momentos de estabilidade, sempre vão ter momentos de mudança. As oportunidades vão estar nos dois momentos. Nós estamos hoje num momento que eu classifico como de mudanças. Então, a taxa de juros subindo, falando aqui no Brasil, enquanto a taxa americana está descendo. E aí a gente acaba, dentro da nossa cultura, vamos dizer assim, interna no Brasil, a gente acaba se retraindo. Então faz uma programação de redução de custos, que é sempre, em qualquer cenário, bem interessante, mas tem um limite. Então eu tenho que buscar fontes alternativas de captação de recursos, porque senão eu perco todo o período de mudança que traz mais oportunidades para o meu negócio. Então a reflexão de produtos, de serviços, de mercado, como captar, ou seja, às vezes parcerias, novos sócios, fundos de private equity, ou seja, tem uma série de alternativas para você sair e aproveitar as oportunidades nos tempos de mudança. E voltando para essa questão de taxa de juros, né, aumentando aqui, a gente sabe que nosso sistema para crédito, ele é um pouco pesado, né, porque a gente tem um juro composto aqui no Brasil. Então, esse juro composto ele faz com que essa tua dívida ela sempre aumente. Então, se tu não tiver um estudo bem feito, né, tu vai acabar te prejudicando captando esse crédito. Então, realmente, a gente abrir esse leque para entender outras alternativas de crédito, inclusive captação de recursos do exterior, que hoje é algo que a gente consegue fazer, né? Então, com uma taxa de juros simples, né, Estados Unidos, juros simples, então tu vai pagar ali 1% fixo no mês, a depender de onde tu vai fazer essa captação de recurso. É importante o empresário também abrir e expandir esse horizonte para entender outras formas de captação mesmo. E o mais interessante na pergunta que a Fabi me fez com relação a 2025, porque, na verdade, quando a gente olha, a gente também falou um pouquinho de alocação de capital, de captação, o papel da alavancagem, né? Quando a gente olha, se a gente quiser olhar as principais empresas do mundo, todas elas cresceram muito rapidamente, também utilizando uma alavancagem financeira como das suas estratégias. Então, acredito que mesmo com a dificuldade de juros local, sempre há uma alternativa e a alavancagem com certeza é a ponte que a gente constrói para um crescimento superior. O crescimento orgânico ele é sempre bem-vindo, é como o pulmão das empresas, como elas crescem, mas a velocidade do crescimento vem com a alavancagem. E, Fábio, a gente já sabe que as lideranças, as empresas, elas precisam se adaptar, né, para lidar com os desafios e com as mudanças rápidas do próprio mercado. Tu já passou por alguma situação assim, de precisar tomar uma decisão muito rápida, uma mudança muito significativa na tua própria carreira? Sim, já tive isso tanto com clientes como comigo também. E é interessante essa questão da liderança. Uma adaptação que eu tive que ter ao longo da minha jornada, eu comentei que fiz a trajetória na consultoria. E eu comecei, quando a gente fala na base da pirâmide, como consultor e fui crescendo. E eu fui crescendo pela minha habilidade técnica. O cliente via, ganhava credibilidade, eu era um bom técnico. Técnico no sentido de ele constrói uma boa estratégia, ele faz uma boa apresentação, ele entrega legal, o cliente tem um resultado. E isso me levou até um certo nível na minha carreira. Então, até quando eu saio da base da pirâmide até o meio da pirâmide, até gerente, essa habilidade técnica foi o que me levou até lá. Depois, eu percebi que para eu crescer dali em diante, teria a habilidade técnica, ela continua, né? Mas ela não seria 100% do jogo. Tinham duas outras habilidades, entre outras, mais marcantes, que era a comunicação e a habilidade com pessoas. Então, eu aprendi também, ao longo da minha jornada, que comunicar nunca é um exagero. Então, acho que isso é um dos pontos muito importantes. Você se certificar que está com a outra pessoa, né, ou com o teu cliente, ou uma pessoa que está na tua equipe,
eles estão entendendo corretamente a tua comunicação, que normalmente nós erramos a nossa forma de comunicar. Acho que esse é um dos pontos. E o segundo, para mim, que é mais marcante, que quando eu olho para o mercado, as pessoas, de uma certa maneira, não estou generalizando, mas quase na sua totalidade, à medida que elas vão crescendo na hierarquia, seja em qualquer tipo de estrutura organizacional, elas vão partir do princípio que quem está aspiadamente abaixo dela tem que servir ela. Então, se eu sou um diretor, se eu sou um gerente, se eu sou um CEO da empresa, eu tenho as pessoas ao meu dispor, vamos chamar assim, e tenho que entregar aquilo que eu desejo. Sendo que, na verdade, para mim, eu acho que é o contrário. Quanto mais você vai subindo na sua jornada, isso para mim é a chave da liderança, mais você tem que servir as pessoas no sentido de que, dado que quanto mais você sobe na hierarquia, você tem o poder de influência, você tem o poder da sua tomada de decisão, então você tem muito mais que ajudar as pessoas. Pensa numa empresa que tem mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Você tem muito mais um papel de pavimentar a estrada com que aquela pessoa está tentando construir alguma coisa do que esperar que ela vai te servir. Para mim, essa é a chave. E a maioria das pessoas pensam ao contrário. Então, esses dois itens, essas duas habilidades foram que marcaram durante a minha jornada. Então, a habilidade técnica me levou até um certo ponto. Não abandonei minha habilidade técnica, continuo sendo um bom técnico. E muitas vezes com o cliente vou ali na planilha e tudo mais, vou no detalhe, mas a comunicação e o servir e apoiar as pessoas, para mim, são a chave da virada. Essa questão da comunicação ela é muito importante, até porque a gente está aqui na Fórmula Digital, né, uma empresa de comunicação, e a gente entende que, por muitas vezes, aquela pessoa pode ser muito boa tecnicamente, mas ela não se comunica, ela não fala. Então, a gente vê muitas pessoas vendendo muito porque se comunicam, às vezes nem tem tanta habilidade, e outras que têm muita habilidade, poderiam fazer uma diferença, mas que não têm a comunicação assertiva, né? Que não se faz entender. E eu queria entender nessa continuidade, assim, como é que faz para estar sempre se atualizando, né? Porque a gente vê que tudo que tu traz aqui não é a velha escola, né? Claro que existe uma base, mas como é que tu faz para estar sempre atualizado? Não, excelente pergunta. E complementando a questão da comunicação também, isso não, quando a gente fala, a gente pensa só no indivíduo de como se comunicar, né? Mas a empresa também. Como que ela se comunica com o mercado? Como que ela vai para o mercado? Então tem esse componente que é interessante, da questão da comunicação. Eu sou um eterno estudante, é engraçado, porque parece mentira até, se eu olhar para minha cabeceira hoje, deve ter uns 60 livros lá, e na verdade tem tanto digital, mas tem um livro físico também, mas eu aprendo de várias maneiras. Uma que eu aprendo com as pessoas, então com vocês aqui, por exemplo, nessa troca sensacional já há um aprendizado, então estou muito atento aqui a cada detalhe, com o que cada um está trazendo, então sempre é uma chance de aprendizado em qualquer ambiente que você está. Acho que tem um aprendizado hard, né? Você fazer cursos, você ler livros e etc. E para mim, quando eu falo do livro, quando eu falo do curso, não é sobre aquele livro que você está lendo, aquele curso que você está fazendo. É para onde ele vai te levar. E aí, quando a gente olha, é até um exemplo, uma analogia lúdica, quando a gente olha, por exemplo, pessoas que... aquele grande sucesso do Harry Potter é justamente isso. Ali é um livro que leva você para um outro lugar. Então, leva você para o imaginário. Então, para mim, o aprendizado tradicional é para onde ele vai te levar e não aquele conteúdo que você está lendo per se, né? Então, essa é a segunda fonte uma é a observação, a vivência com as pessoas. A segunda com essa questão mais hard de livros e de cursos. E tem uma terceira que é o ambiente. O ambiente é um fator que nos determina muito. Então, na hora que a gente sair daqui e for para a rua, cada um fazer suas atividades, é um momento também de aprender. Aprender com quem está te conduzindo muitas vezes num carro, ou você próprio ouvindo alguém, ou você vendo alguma paisagem que mudou. E aí você vai estar atento a essas mudanças sutis do dia a dia que o ambiente traz. Então você acaba criando uma habilidade interessante. Só da questão de você ver alguma coisa, você já... Poxa, olha que legal. Você já enxerga a coisa por um outro ângulo. Enxergar por um outro ângulo é uma outra oportunidade.
Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, né? Que é uma questão muito importante para as empresas que querem, desejam crescer com segurança no mercado, manter uma empresa sólida, né? Tu acha que é possível fazer um planejamento estratégico para 2025 com segurança, um planejamento eficaz? E qual é a tua experiência, né, com esse serviço? Não, essa é uma excelente pergunta. Quando a gente fala... Sempre quando eu sou questionado de planejamento estratégico, vem duas maneiras de pensar assim, né? Uma que as pessoas muitas vezes colocam, e não tem certo e errado, as pessoas muitas vezes colocam muito peso. Eu vou fazer um planejamento estratégico e tem aquela coisa pesada de metodologia, de ferramenta, de meses ali planejando. E isso sim traz um resultado, com certeza. Quando a gente olha mais para alguns anos atrás, esse processo de desenvolver estratégia mais profunda, mais detalhada, tentando entender todas as arestas para os próximos 5, 10 anos, ele funcionava bem, porque o ambiente mudava muito menos, então você conseguia capturar as variáveis, era um jogo de captura de variáveis e como que eu aproveito cada uma delas em avenidas de crescimento. Então, esse modelo é um modelo que ainda é aplicado pelas empresas, dá muito certo. O segundo modelo que eu particularmente gosto mais é um modelo mais olhar sim para a estratégia, para o planejamento, mas não com aquele peso, ou seja, com a visão aproveitando o aprendizado da empresa, aproveitando o aprendizado do meio ambiente, e aí como que você se posiciona em relação a isso e você parte para a execução. Para mim, a certeza que eu tenho, é difícil a gente ter alguma certeza, planejamento estratégico mais robusto ou planejamento estratégico mais leve, qual que dá mais resultado? Aquele que parte para execução. De nada adianta você ter, seja um ou seja outro, um grande livro ou algo rabiscado num papel. É mais ou menos quando as pessoas vêm com a gente e falam, essa ideia eu já tive, mas você não fez. Você não fez, não colocou em movimento. Então, eu vejo que para 2025, independente de qual seja a estratégia, o que vai determinar também nessa corrida do desempenho empresarial é o quanto as empresas conseguem colocar isso em execução. A gente gosta muito de números, né? Basicamente, 70% do resultado está na execução da estratégia e não está na estratégia. Então, quanto mais leve, mais tranquilo e mais aderência tiver com as pessoas da empresa, melhor. Porque para você executar, você depende do conjunto de pessoas que está na empresa para que elas executem no dia a dia. Também não adianta, se a cultura for muito forte e as empresas não conseguem colocar no dia a dia, você não captura esse resultado da estratégia. Então, para mim, a grande dica é parte para ação, parte para execução, faz o ajuste no caminho que você vai correr atrás, você vai ter o benefício do desempenho mais rápido. Queria te fazer uma pergunta com relação na verdade, pudesse passar uma dica com relação a essa comunicação para ter este envolvimento, né, de todos principalmente das pessoas que estão dentro da empresa, para todo mundo andar no mesmo ritmo, né? Claro que a gente vai ter que puxar alguém, né? Mas qual que seria a forma de fazer isso para conseguir uma aderência de todas as pessoas que estão envolvidas nesse planejamento estratégico? Não, sensacional. A sua pergunta me lembra do quanto a cultura é importante, né? Então, tem aquela máxima, né? Peter Drucker comentou que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Ela fagocita a estratégia no café da manhã, né? Então, eu acredito que tem um componente das pessoas que ele é muito importante, assim, que eu vejo que me move também, que é o senso de propriedade. Então, quanto mais as pessoas perceberem que elas são proprietárias daquilo que está sendo construído, mais elas se engajam. Porque você acaba... tem uma questão mental, né? Porque a gente fala muito da empresa e ela construir um plano e ela ter um sucesso. Mas ela tem pessoas que trabalham nela. Então, é muito mais um jogo mental, né? Mentalidade também é muito importante nisso, porque como que eu provoco ali o Fábio, que tem seus sonhos, seus objetivos, tem seus hobbies, direcionado naquilo que eu desejo.
Então, para mim, quanto mais, independente do método ou da ferramenta, alguns gostam de levar as pessoas para fazer alguma coisa fora, alguns gostam de fazer outras coisas, mas muitas vezes dar ouvido para as pessoas numa conversa, numa atitude mais simples, ela é extremamente eficiente. Então, para mim, fazer com que as pessoas se sintam proprietárias daquela estratégia, se sintam proprietárias daquele plano, é fundamental. E aí, talvez a pergunta que vem na sequência é como fazer as pessoas se sentir proprietárias? Colocá-las a desenhar junto. Então, quando você pensa num planejamento para 2025, você pensa em alguns componentes que aí, fato, as pessoas não estão envolvidas, você está olhando para o mercado, tem análises, está você construindo e concebendo a estratégia, e aí o grau de interação com as pessoas é menor. Na hora que você tem uma peça, um caminho, a partir da validação e a construção do plano de ação na íntegra, vem com as pessoas. Então, você tem uma primeira fase, que é a concepção da estratégia, e uma segunda fase, que é como que eu transiciono essa estratégia em ação. E ao transicionar a estratégia em ação, você coloca as pessoas já... Então, ao invés de eu chamar o Cássio dizendo assim, Cássio, a gente fez há 6 meses a gente está aqui planejando, há 3 meses, essa aqui é a nossa estratégia, esses são os indicadores, a gente quer crescer dessa maneira, aqui estão as suas atividades para 2025. A empresa, sim, ela faz a primeira parte, ela ajuda no hard, vamos chamar assim, da concepção, mas depois ela chama o Cássio para desenhar ele, na visão dele, o que deveriam ser as atividades e as ações para chegar naquelas metas. Então, a empresa vai ter muito mais adesão fazendo isso. Tem que envolver o time, né? Na hora da decisão, para ter esse pertencimento, né? O que eu vejo também é que, às vezes, tu vê, cada empresa tem um setor, né? Um setor de venda, um setor de marketing, um setor administrativo, e eles às vezes não estão integrados, no sentido de entender que aquele marketing produziu uma venda, aquela venda produziu um trabalho, né? Então, às vezes está descompassado desse norte da empresa, né? De todos estarem envolvidos em prol de alguma coisa, né? Eu vejo assim também. Esse é um ponto sensacional, porque, na verdade, o que acaba acontecendo? As pessoas não entendem o que elas estão fazendo, o que impacta no resultado da empresa. Então, a gente acaba... Isso é trágico, mas no final do dia, a gente depende disso. O lucro da empresa, o EBITDA foi tanto da empresa, né? Mas por trás disso tem muita coisa. Tem o envolvimento das pessoas, os sonhos de cada um, os objetivos. E quanto mais a empresa conecta isso com as pessoas, maior a aderência, maior o senso de propriedade e maior o resultado. E existe uma outra complexidade nesse ponto que você comentou, que é o seguinte, poxa, então como que eu conecto vários departamentos da empresa, né? Porque daí você está olhando para a empresa, a gente pensando em organizações com menor porte é mais fácil. É uma empresa com 10 funcionários, 15, todo mundo cabe numa sala. De repente tem empresas que a gente está falando aqui que estão em regiões diferentes, em países diferentes. Então, acho que esse é o segundo desafio. Então, você cria um senso de propriedade. Isso eu estava falando com um cliente esses dias, inclusive. A gente está num momento de virada de um negócio, em que o negócio está num estresse financeiro muito grande, e a gente está criando uma estrutura para fazer isso. E eu sugeri o seguinte, a gente tem que criar o senso de propriedade nas pessoas, as pessoas vão ajudar a gente a virar o jogo, mas tem mais de 500 funcionários. Então, a gente criou um núcleo central ali, com um pequeno grupo. Esse pequeno grupo desenhou e concebeu o plano conosco de virada, e esse grupo que vai se conectar com todos os outros grupos, até falar com a empresa como um todo, até terceiros que estão servindo aquela empresa. Então tá, Fábio, Cássio, a gente está já estourando aqui o nosso cronômetro, mas antes de fazer o encerramento oficial com vocês, eu quero deixar um recado para ti que está aí nos acompanhando, seja empresa, se tu tem uma marca também, ou se apenas tu quer te comunicar melhor nas redes sociais. Somos a Fórmula Digital. A Fórmula Digital é a empresa que promove o programa Líderes de Sucesso, uma empresa com mais de 10 anos aí no mercado audiovisual e de comunicação. E se está no teu planejamento estratégico aí, te comunicar melhor para 2025, eu sugiro trabalhar com vídeos. Inclusive, o nosso CEO da Fórmula Digital, semana que vem, ele vai estar no BNI fazendo uma palestra, né, sobre a importância dos vídeos para os negócios e para as vendas.
A gente tem aqui 2 estúdios, trabalhamos com social media também, então diversos tipos de frentes aí, né, que tu pode atuar na tua comunicação para vender melhor e fazer a tua empresa crescer. Fábio, Cássio, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Vou deixar primeiro a palavra para o Fábio. Faz teu encerramento, né, deixa uma mensagem para o nosso público para conhecer teu trabalho e de que forma que tu pode ajudar. Não, sensacional, agradeço a oportunidade. Sempre onde tem a troca de conhecimento, para mim é um ativo incrível e é um privilégio, uma honra estar sempre levando isso para as pessoas. E meu propósito também, que muito comentei aqui, acho que dá para entender que estou servindo as pessoas, eu estou servindo as empresas para que elas atinjam seu potencial pleno. Nas minhas redes sociais, tanto no Instagram como no LinkedIn, tem bastante conteúdo interessante. E se também tiver uma oportunidade para que mostre meu trabalho e vamos juntos aí crescer, conte comigo. E onde é que a gente te encontra, Fábio? Como é que faz para falar contigo? No Instagram é Fábio B. Rosseto, tem 2 S e 2 T's, e LinkedIn, Fábio Rosseto. E aí, Cássio, o que tu achou do papo de hoje? Nossa, aprendizado que não tem nem como tangibilizar. Olha, eu acho até que a gente tem que pagar pro Fábio agora. Pagar um cachê. Pagar um cachê para ele, porque assim, foi incrível. E queria agradecer também, né, poder ter participado mais uma vez aqui do Líderes com o Fábio, que foi sensacional. E se quiser me encontrar nas redes sociais também é cassio.banker lá no Instagram. Tem o site também, cassiobanker.com.br. Ambos são feitos pela Fórmula. Olha aí. Se tiver bonito, é feito pela Fórmula. Selo de qualidade Fórmula Digital. Então tá, se tu também tem interesse em melhorar a tua comunicação, @Fórmula_Digital, telefone, vou pedir pro editor deixar aqui embaixo também, 985346991, contato @aformuladigital.com, site também, aformuladigital.com, que é mais de contato que eu posso passar. Era isso, né? Instagram, telefone, e-mail, site, tem todas as formas de vocês nos acharem nas redes sociais. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, nos acompanhar também na Rede Sul, canal 55.1 UHF e 11 da NET. Muito obrigada pela companhia de vocês, pessoal. Deixa um like aqui no vídeo, deixa um comentário, que a gente vai adorar saber a tua opinião. Tchau, tchau e até o próximo programa.